Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje, terça de oração, noite de clamarmos, buscarmos a face do Senhor. Eu quero te convidar, junto comigo, a estarmos colocando tudo aquilo que está nos afligindo diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós podemos descansar nele. E eu quero te convidar a fazer isso nessa noite profética em nome de Jesus. Mas antes, eu quero deixar com você uma palavra do Senhor que está em Gênesis, no capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 21. Gênesis 21, do versículo 7 ao versículo 21, que disse assim: Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber o menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, uma das piores coisas que pode nos acontecer na nossa caminhada cristã é perdermos a visão de Deus, o propósito do Senhor para nós. Esse texto da palavra do Senhor nos fala a respeito de alguém que estava com cegueira espiritual. É pior do que aqueles que são cegos fisicamente, é termos cegueira espiritual. A cegueira espiritual nos impede de enxergar o que Deus tem preparado para nós. Aqui nesse texto, Agar está sofrendo deste mal por causa dos problemas que ela está enfrentando. Assim como Agar, muitas vezes nos tornamos cegos diante das nossas vidas. Até começamos bem, mas com o passar do tempo nós, por causa das lutas, vão aumentando e nós perdemos então a visão e o propósito de Deus para nós. E quando isso nos acontece, o que nós devemos fazer? Quando passarmos por problemas ou quando percebermos que estamos sofrendo de cegueira espiritual, a primeira coisa que nós devemos nos lembrar é que existe uma saída em Deus para as nossas dificuldades. O versículo 15 diz que, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Agar, ela estava cega, ela estava depositando cegamente suas confianças naquilo que ela tinha na mão. Ela tinha bens, conhecimentos, pessoas, mas não, tinha perdido o propósito de Deus. E por causa disso ela estava cega espiritualmente. Queridos, não faça isso. Em meio às suas lutas, tribulações, abra os seus olhos espirituais, busque a direção, a presença do Senhor, porque nada mais pode ser maior do que termos a presença de Deus, a direção do Senhor para nós. E creia em nome de Jesus, exercite a tua fé e creia.
tem uma saída para a sua dificuldade. E a nossa saída está em Deus, estarmos em orar, estarmos em clamar, estarmos em depositar no Senhor toda a nossa ansiedade, certo de que Ele tem cuidado de nós e tem preparado um caminho que pode ser que nós não estejamos enxergando agora, mas o Senhor, quando abrir os nossos olhos, após orarmos, entregarmos os nossos problemas a Ele, Ele vai abrir os nossos olhos. Creia nisso em nome de Jesus. Em segundo lugar, querido, se você está vivendo um momento de tribulação, os seus olhos espirituais porventura estejam fechados, não se esqueça, não abra mão daquilo que você ama ou de quem você ama. O versículo 16 e 17 diz assim: e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O que Agar estava se esquecendo é que havia uma promessa. Deus havia falado que tinha planos para aquela vida. Era um servo do Senhor, era alguém que, pelo fato de existir, de Deus permitir e de ser um filho de Abraão, tinha promessa. Não era somente para Isaac, mas para Ismael também. Ela precisava então ter os seus olhos espirituais, ela não podia desistir do seu filho. E aqui nesse texto ela estava abrindo mão de quem ela amava. O filho de Agar tinha muitos significados. Ismael era a companhia para aquela mulher, a família, o relacionamento, o sustento e, acima de tudo, a promessa de Deus. Essa promessa a respeito de Ismael estava lá em Gênesis, no capítulo 16, do versículo 10 ao 12. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Agar, portanto, estava abrindo mão de todas as promessas que Deus havia prometido para ela. Queridos, no tempo da luta, da aflição, exercite a tua fé e lembre-se das promessas que Deus fez para a sua vida. Não abra mão, continue perseverando, continue confiando nas promessas do Senhor, que na hora certa, no tempo certo, vai acontecer, em nome de Jesus. A terceira coisa que eu gostaria de falar para você antes de estarmos orando, clamando a presença do Senhor, é que a provisão, ela está na sua frente. É você que não está enxergando. É por você estar com os teus olhos espirituais fechados que você não consegue enxergar a provisão do Senhor. Mas ela está aí, assim como Agar precisava abrir os seus olhos espirituais para enxergar. No versículo 19 diz assim: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Amém, queridos? Veja bem, o poço, ele sempre esteve ali. Era Agar que não estava enxergando, porque durante a sua luta, os seus problemas, ela não enxergava a provisão de Deus. Querido, se isso está acontecendo na sua vida, faça como Agar fez diante do Senhor. Ore, busque a presença do Senhor. Deus vai abrir os teus olhos espirituais também para enxergar a promessa do Senhor. E quando seus olhos forem abertos, assim como Agar, você vai começar a enxergar tudo que Deus tem de promessa e prometeu para a sua vida, e que vai acontecer no tempo certo, na hora certa, no kairós do Senhor, em nome de Jesus.
Queridos, em nome de Jesus, tome posse disso nessa noite. Sua provisão está à sua frente. Basta que você ore, basta que você confie, basta que você abra o teu coração na presença do Senhor. E eu quero te convidar a fazer isso nessa noite, em nome de Jesus, e te dizer que Deus já preparou uma saída para o seu problema. Ele tem uma solução para a sua dificuldade. E o melhor é que já está à sua frente. Basta você enxergar agora. Basta você abrir os seus olhos e ver a provisão que Deus tem para você. Está na sua frente. E à sua frente agora é o tempo e o momento de nós clamarmos e buscarmos a presença do Senhor. Quando os olhos de Agar foram abertos, tudo mudou à sua volta. Ela então toma seu filho de volta nos braços e passa a ver as situações com outros olhos. Assim eu quero profetizar sobre a tua vida, que após estarmos orando, Deus vai abrir os teus olhos espirituais e você vai enxergar a solução para o seu problema. E eu termino lançando algumas perguntas. Em nome de Jesus, você gostaria de ter os teus olhos abertos por Deus? A segunda pergunta é: você quer que Jesus toque nos seus olhos nesse momento? Eu quero te convidar a orar, mas antes deixa eu te entregar uma palavra do Senhor que está em 2 Coríntios 4, versículo 3 ao versículo 4. Mas se ainda o nosso evangelho, ou seja, a palavra profética do Senhor, ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja bem, querido, perceba que há uma obra do inferno em fechar os teus olhos espirituais para que você não enxergue a saída e a provisão de Deus para a sua vida. Mas para aqueles que resplandece a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, os olhos espirituais são sempre abertos. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida como servo e serva do Senhor nessa noite, a colocar diante dele, a lançar nele toda a sua ansiedade, na certeza que ele tem uma vitória preparada para você nessa noite, em nome de Jesus. Portanto, feche os seus olhos da carne e abra os seus olhos espirituais e contemple nesta noite profética a provisão de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu declaro os olhos sendo abertos desta mulher, deste homem, deste jovem, que está perdendo a fé, a confiança, que não consegue enxergar a saída, porque os seus olhos espirituais estão fechados. Abra, Senhor, os olhos para que ele possa ver, possa enxergar que lá na frente tem um escape, tem uma provisão, tem a solução para o seu problema. Senhor, em nome de Jesus, que todo intento de Satanás, o Deus desse século, eu agora repreendo em nome de Jesus na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem. Senhor, que os olhos espirituais estejam abertos e que nós possamos enxergar sempre a tua provisão, o teu agir, o teu livramento, a tua cura, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você continue com os teus olhos espirituais, confiando que o Senhor está na frente, que o Senhor está providenciando, Ele vai na frente, abrindo os caminhos, providenciando o escape, o livramento, a cura. Enfim, tudo que você possa estar esperando vai acontecer, se for da vontade do Senhor e se for para a honra e glória do Senhor. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, abrindo os teus olhos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.